Meus amados, um bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para transmitir a nossa escola dominical aos irmãos, visto que estamos nestas restrições de estarmos aqui presentes. E esta é a primeira vez que tenho que transmitir a escola sem a presença dos alunos, né? A não ser 2 alunos aqui abençoados que Deus me deu, que estão comigo aqui. Ei, povo de Deus, cadê vocês? Irmão Helder e a irmã Elane. Sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Eu sei que esse é um momento complicado, um momento difícil que a gente não se preparou para ele, mas precisamos aprender a lidar com ele, né? Mesmo que estejamos numa situação de limitação de espaço, contudo, os irmãos precisam aproveitar o momento para ampliar os seus horizontes espirituais. Não dá para fazer uma viagem a qualquer lugar deste planeta por conta das condições, mas dá para você fazer uma viagem espiritual maravilhosa e conhecer mais de Deus e viver coisas preciosas da parte de Deus para a sua vida. Eu os convido a orarmos nesse momento, suplicando a graça, a bênção do Senhor e a iluminação do seu Espírito, para que possamos nesta manhã ter as nossas vidas enriquecidas e abençoadas por Deus. Nosso Deus, nosso Pai eterno e querido, te agradecemos, Senhor, por esse momento que entramos aqui. Te agradecemos, Senhor Deus querido, por esses meios, ó Deus querido, providenciados para que possamos, Senhor Deus querido, transmitir a Tua palavra nesse momento, Senhor Deus, tão difícil. Que o Teu Espírito possa nos instruir, nos orientar, nos guiar a todo entendimento espiritual. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Nós está aqui preparando o louvor. Que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e
ele não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse novamente o que fiz, novo comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim da inocência. Amém. Meus amados, se você se dispõe da sua revista em mão, nós vamos ministrar hoje a lição de número 12. Nós temos como assunto da lição Jesus, o homem perfeito. Na lição passada nós estivemos estudando sobre a vinda do homem do pecado, né? Sobre o anticristo, né? Aquele que se levantará no mundo, né? Para se opor a tudo que diz respeito a Deus e a sua vontade, conhecido como homem do pecado. Hoje nós estaremos estudando sobre Jesus, o homem perfeito, aquele que se tornou o referencial, né, o ideal de Deus para a nova humanidade, pois a palavra diz que todos nós estamos sendo transformados à sua imagem. Nosso textual diz assim: crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Nossa verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós estamos diante de uma das doutrinas fundamentais do Evangelho, a doutrina de Cristo. E a maioria dos problemas, das heresias, das falsas doutrinas que surgiram ao longo da história da igreja, todas elas giravam em torno da pessoa de Cristo. Porque, na verdade, o fundamento da nossa fé está em nós sabermos quem é Jesus, quem é Cristo. Aqui está o fundamento da nossa fé. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52. Diz-nos assim a palavra do Senhor: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém,
e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhes sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Crescia Jesus em sabedoria e estatura, e graça para com Deus e os homens. Essa é a nossa leitura. Vamos ler a nossa introdução, irmãos. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo ele era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Logicamente que nós não teremos tempo aqui para nos deter, para falar da pessoa de Cristo, sobre esse mistério maravilhoso da encarnação, mas essa é uma doutrina fundamental, porque a encarnação possibilita a redenção. Na carta aos Hebreus, quando o escritor está falando a respeito da supremacia de Cristo, mostra que o seu sacrifício só foi possível porque ele teve um corpo humano. Quando ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Então a encarnação se tornou fundamental para que Cristo pudesse ser o perfeito sacrifício em nosso lugar. Jesus, verdadeiro Deus. Quando nós estudamos sobre a pessoa de Cristo, a gente tem que entender que não podemos nos deter aos fatos históricos relacionados à humanidade de Jesus. Todo ser humano começa a sua história a partir do nascimento, a partir da sua vinda para este planeta. Só que falando de Jesus, esse ser humano perfeito, nós temos que entender que antes dele se tornar carne, antes dele se encarnar, antes dele entrar na história humana, ele é Deus. Então nós vamos ter que olhar para esta realidade da pré-existência de Cristo. Então começar um estudo sobre a humanidade de Jesus, sem considerar primeiro este fato tão importante, que diz respeito à sua pré-existência, ou à sua subsistência na forma de Deus, é seguirmos para uma compreensão incompleta da pessoa de Cristo. Então Jesus é o verdadeiro Deus. Diz aqui o nosso primeiro ponto: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Jesus não era um ser híbrido, metade alguma coisa e metade outra. Jesus era um ser completo, plenamente homem e plenamente Deus. A sua humanidade não anulou a sua divindade. E mesmo depois da ressurreição, mesmo já na condição de sua vitória sobre a morte,
ele também não deixou de ser ser humano, né? E esse é um dos mistérios maravilhosos, né? Porque é nessa condição que ele se torna o sumo sacerdote perfeito para exercer o seu ministério sacerdotal de forma eterna na presença de Deus, né? Então Jesus leva consigo, né, quando entra na história da humanidade, a natureza humana, né, que ficou como parte da sua essência, né? Nós temos esta garantia maravilhosa de que, como um ser humano perfeito, ele vive eternamente para interceder por nós. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Maravilhoso que o profeta Isaías afirma a respeito de Cristo, né? Ele é o Pai da eternidade. A eternidade tem sua origem nele, né? Se pode usar essa expressão de origem, né? Já que estamos falando da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João 1 e 3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Nós temos no Evangelho de João, esse é um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia, capítulo 1, afirmações diretas sobre a divindade de Jesus. Quando o texto diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Você percebe nesses primeiros 3 versículos, afirmações maravilhosas a respeito de Cristo. Primeira coisa que a gente nota a respeito de Jesus é a sua eternidade. O texto diz no princípio, quer dizer, no começo ele já estava. Isso quer dizer que ele não faz parte, daquilo que foi iniciado. Ele é aquele que inicia todas as coisas. No princípio era, quer dizer, antes do começo, ele já era. Sua eternidade é aqui manifestada. E diz ainda: o Verbo estava com Deus, a sua personalidade estava com Deus, né? Uma das pessoas da Trindade, ou a segunda pessoa da Trindade. E agora se afirma a sua divindade. O Verbo era Deus. Sua eternidade, sua personalidade e sua divindade são afirmadas logo aqui no início do Evangelho de João. E diz: e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui está expresso o seu poder criativo, a sua onipotência, E nele estava a vida, A vida tem sua origem nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Só em Cristo nós temos a percepção clara de quem somos e qual é a razão pela qual nós vivemos. Por isso que ele é a luz dos homens. Mesmo num tempo de tanto conhecimento e de tanto intelectualismo, os seres humanos tendo, como se diz, a mente iluminada, contudo sem Cristo, na realidade, eles permanecem nas trevas, porque Jesus é a verdadeira luz, que nos faz enxergar com clareza, o significado da nossa própria existência. Então João deixa claro essas afirmações a respeito de Jesus logo no começo do seu Evangelho, Vai direto ao assunto a respeito de quem Jesus é, e só depois ele vai descrevendo essa questão da encarnação do Verbo. Primeiro ele fala da divindade do Verbo, e só depois fala da encarnação do Verbo. Assim também estamos nessa ordem aqui na nossa lição de hoje, Vamos ver aqui no ponto 2, seus atributos
grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, João 1,4. Já falamos sobre isso. A vida tem a sua origem nele. Os seres humanos conseguem manipular tantas coisas, mas uma coisa que eles não conseguiram ainda, né, é dar origem à vida, porque Jesus é a única fonte de vida. Ele trouxe à existência todos os seres viventes, e toda a vida é sustentada e mantida por Ele. Ele tem a vida em si mesmo. Isso fala da sua autoexistência, né? Não tem existência dependente, carente, pois Ele não criou o mundo a partir de uma necessidade, de uma carência. Um dos atributos de Deus é a autoexistência, e Jesus é Deus, e a autoexistência é um atributo dele. Ele tem a vida em si mesmo. Nós temos a vida dependente de Deus e dependente de tudo que Deus criou. A nossa vida é frágil, tanto é que estamos vivenciando essa consciência da nossa fragilidade humana, da nossa vulnerabilidade humana, nesse momento em que nós estamos vivendo. A vida humana é frágil. Nós temos existência mantida, né, pelo próprio sistema que Deus criou para dar a nós a condição de sobrevivência. Mas Deus é autoexistente. Ele não precisa de nada fora dele para manter a sua existência. Quando ele se revelou a Moisés no Sinai, ele se revelou como uma chama que ardia sem consumir a sarça. E aquela revelação falava da sua autoexistência. Uma chama que ardia e não consumia, não precisava de combustível para continuar ardendo. Isso fala da sua autoexistência. Ele tem a vida em si mesmo. Ele tem a vida em si mesmo. Tanto é autoexistente como todas as coisas existem nele. Todas as coisas existem em Cristo. É o sustentador. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, ou manteria a sua existência. Dá para você agradecer a Deus, porque você está vivendo mais um dia, que você tem a certeza que está sendo bancado por Ele nesta terra. Que Ele está provendo as suas condições de vida, de existência nesta terra. Nele estava a vida. Nele estava a vida. Ele tem a vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. A imutabilidade de Deus é um atributo maravilhoso. Isso indica e fala-nos de suas perfeições. Nós, seres humanos, estamos sempre em processo de transformação, de mudanças, que pode ocorrer num aspecto positivo ou negativo. Ou a gente estamos melhorando ou piorando, dependendo das influências, dependendo das informações que estão formando nossa cabeça, o tipo de relacionamento que a gente tem, quais são as ideias que a gente estamos alimentando. Aquilo está contribuindo para a transformação do nosso ser, de forma positiva ou negativa. O ser humano vive essa questão de mutabilidade, mas nós estamos falando de Cristo, e um dos atributos de Deus é a imutabilidade. E as Escrituras dizem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não está em um processo de aperfeiçoamento e nem corre o risco de decair de suas perfeições, de entrar numa espécie de decadência daquilo que Ele é. E essa é uma garantia maravilhosa. A imutabilidade de Deus
A imutabilidade de Deus no seu amor, na sua graça, na sua fidelidade, na sua santidade, em todas as suas perfeições, em seus atributos morais, como este que citamos, e também nos seus atributos naturais, onipotência, onisciência, onipresença e tantos atributos que faz dele ser o ser transcendente que ele é. É imutável. Ele é imutável. Ele não é só um ser imutável, ele é onipotente. Onipotente. Quando Jesus ressuscitou, ele fez essa declaração para a sua igreja: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide fazer a missão que vocês têm que fazer, na consciência de que todo o poder está retido nas mãos dele. De que, embora estamos aqui na terra para enfrentar os poderes de oposição ao reino de Deus, quer seja no aspecto humano ou espiritual, nós estamos nesta luta constante. A consciência que nós temos é que Deus não está medindo força com nenhuma força que se opõe a Ele. Não há força de oposição a Deus. Quantos cristãos têm assim uma percepção errada da realidade da batalha espiritual? Como se Deus estivesse num cabo de força com o inimigo. Jesus declarou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós não cremos no dualismo, que ensina a existência de duas forças eternas no mundo, que coexistem, o mal e o bem, e se opõem uma à outra em pé de igualdade. O que nós sabemos é que nós estamos diante de um Deus onipotente. Todo o poder está nas mãos dele, toda a autoridade está em suas mãos. E esta é uma boa notícia para nós como cristãos. Precisamos entender que em meio a todo o caos, a todas as situações que possa lhe causar qualquer tipo de temor, não esqueça: todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é onipotente, ele é onisciente, sabe todas as coisas o tempo todo, passado, presente, futuro, que é essa experiência da limitação que nós temos, limitação espacial e limitação temporal. Ele sabe todas as coisas dentro dessa nossa existência, é onisciente, conhece todos os mistérios, conhece aquilo que está oculto dentro do coração dos homens, nas mais profundezas da alma humana. Ele conhece. Eu me sinto seguro quanto a este fato, porque às vezes a gente vamos orar e ficamos preocupados em usar as palavras certas para ver se a gente consegue comunicar de uma forma eficaz as nossas necessidades diante de Deus. Se a nossa oração vai ser exposta de uma tal forma que a gente consiga informar a Deus o que nós precisamos, quando na verdade precisamos lembrar o que diz o salmista: antes que venha a palavra na boca, o Senhor tudo conhece. Antes de você começar a comunicar suas necessidades, ansiedades, inquietações e preocupações, Deus as conhece. Então você pode perguntar: e qual é a necessidade da oração? A oração é esse exercício maravilhoso de autoentrega, de aproximação de Deus, de uma forma mais achegada, e a oração possibilita isso para nós. E mesmo Deus sabendo de todas as coisas, gosta de nos ouvir, clamar por Ele, porque isso gera fé e confiança em nosso coração. Fé e confiança em nosso coração, quando nós falamos com Deus a respeito daquilo que nós necessitamos. Então Jesus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Fiz aqui uma troca, os irmãos perceberam, eu li onipotente aqui no começo, então nós vamos falar da onipresença agora, falamos primeiro da onipotência.
A sua onipresença é a garantia de que Ele é o Deus que enche todo o universo, como nos diz a sua palavra. Salomão disse: Deus, como poderíamos edificar uma casa para que o Senhor habitasse, se na verdade o Senhor enche todo o universo, enche os céus, a terra e todas as coisas. Esse é um fato maravilhoso sobre Deus. Não há um só lugar em que possa se restringir a presença de Deus, que possa limitar, né, que Deus esteja ali presente. Agora, uma das coisas maravilhosas sobre essa verdade sobre a onipresença divina é que Ele é onipresente. Isso indica que Ele está presente em todos os lugares, mas tem uma coisa especial da parte de Deus, né? E Ele sabe que nós temos necessidade, né, de não só ter essa consciência desse atributo maravilhoso da sua onipresença, mas temos a necessidade de percepções de sua presença conosco. E este fato é conhecido como manifestações da presença de Deus, né? Então, a gente sabe, a Bíblia diz, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, Deus enche o universo inteiro. Mas quantas vezes, em nossas carências, em nossas aflições, Ele vem, se manifesta, se põe ali como Deus que se faz sentido, percebido, manifestado. Quantas vezes Deus não fez isso na vida do seu povo, né? Quantos elementos não foram usados para dar uma ideia da presença de Deus na história do seu povo? Quantas manifestações, como as manifestações vividas pelo povo de Israel. Talvez esses sejam dias em que nós estejamos tão necessitados de uma experiência da manifestação de Deus. E eu quero neste momento, na verdade, orar ao Senhor que lhe conceda tal experiência, né, da manifestação de Deus, né, na sua vida, na sua história, nesse momento que você está vivendo. Baixa o volume, mano, baixa o volume. Esvaziou-se de sua glória, não de sua divindade. Só o volume. É lá no botãozinho lá. Chama ali a Cris. Pode continuar. Certo aqui. Meus amados, desculpa aí, houve aqui um problema técnico. Mas nós já voltamos, viu? Em nome de Jesus. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quanto de sua encarnação no ventre puro, virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou-se de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito ciclo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus, né? Se esvazia da sua glória, da sua majestade, da posição, né, de adoração, né, na presença dos anjos, para se fazer presente na história humana, né? Os gnósticos acreditavam, né, que Jesus havia se esvaziado dos seus atributos naturais, onipotência, onipresença e onisciência. Contudo, o que nós sabemos é que mesmo na sua experiência, né, de vida humana, Jesus manifestou esses atributos que fazem parte da natureza de Deus, né? Fazem parte da natureza de Deus.
Então, na verdade, ele se esvazia da sua glória, se despe da sua glória, mas não da sua divindade. Mesmo vivendo na condição humana, ele tem em si completamente a natureza humana e a natureza divina. Esse é um mistério maravilhoso, né? Porque um dos termos que a gente usa a respeito da doutrina da salvação é que a obra de Cristo é uma obra de reconciliação entre Deus e o homem. É Deus reconciliando o homem consigo mesmo. E é maravilhoso pensar que Deus é quem tem tomado a iniciativa, né, nesse processo de reconciliação. E dentro desse processo de reconciliação, a ação de Deus é tão grandiosa, tão maravilhosa, que Deus toma a forma humana, né, na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, para providenciar essa reconciliação, essa pacificação entre o homem e Deus, né? Essa pacificação entre o homem e Deus. E em Jesus se reúne a dupla natureza, a divina e a humana. E olhando por esse aspecto, a gente vê em Jesus a humanidade e a divindade reconciliada em uma só pessoa, a pessoa de Cristo. Não há conflitos entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus. O que nós temos, de fato, né, é uma reconciliação, é uma harmonia perfeita entre a natureza humana e a natureza divina. Então, em Jesus nós temos essa visão, né, dessa harmonia perfeita entre a divindade e a humanidade, mostrando assim agora que a nossa redenção está profundamente garantida, porque a nossa humanidade e finitude está incluída na divindade e infinitude de Cristo. Porque em Jesus a humanidade e a divindade se harmoniza de forma maravilhosa, de uma forma perfeita. Estamos ali reconciliados. E para que essa reconciliação possa ser eficaz, né, é tão interessante a gente pensar assim, porque numa reconciliação, um mediador se coloca entre duas partes, e ele tem que ter empatia por ambas as partes, ele não pode ser parcial, né, para poder haver uma certa capacidade de reconciliação. Certo que quanto a Deus, a flexibilidade parte de nós, na questão da nossa posição de rebeldia contra Deus, né? Rebeldia contra Deus. Mas se você olhar a condescendência divina em relação a nós, é uma coisa extraordinária. Deus foi até ao ponto máximo de sua condescendência para nos esperar no processo de reconciliação. E em Jesus nós temos a garantia de uma coisa: Ele, como Deus, pode nos falar sobre Deus de uma forma maravilhosa, porque Ele vai nos falar, né, por esse canal de sua humanidade. Isso nos garante de fato uma coisa muito linda da parte de Deus. E quando Ele fala, né, diante de Deus por nós, porque as Escrituras diz que Ele é o nosso intercessor, Ele fala por nós através de sua humanidade, né, perante Cristo, perante Deus. Então isso é algo que nos dá uma segurança tão grande, saber que seu ministério é de uma eficiência extraordinária, né? É mais ou menos aquela resposta que Deus dá para Jó, quando ele chega a lamentar e a dizer: o Senhor não tem olhos como eu tenho, o Senhor não tem ouvidos como eu tenho, o Senhor não tem um corpo, o Senhor não sente a vida como eu sinto, né? Então Jesus pôde responder para Jó, né, o que é viver na carne, o que é experimentar essa vivência aqui nessa terra, que é viver de fato a vida humana com todas as suas dificuldades e com todas as suas nuances que a vida oferece.
Então nós temos aqui, em primeiro lugar, Jesus é o verdadeiro Deus, né? Jesus é o verdadeiro Deus. Há tantas seitas e movimentos que tentam negar a divindade de Jesus, que têm conceitos elevados a respeito dele na comparação com as grandes personalidades da história, né? Eles não conseguem rebaixar a importância de Cristo nesse aspecto histórico, mas de fato não coloca Jesus onde ele deveria estar, né? E Jesus não pode ser comparado a outras personalidades, né? As pessoas dizem, ele foi um grande profeta, ele foi um grande homem, né? Um grande mestre. Todas essas coisas são afirmadas a respeito dele, né? Mas a pergunta fundamental Jesus fez para Pedro: vós, quem dizeis que eu sou? Nós dizemos, ele é o Cristo, o Filho de Deus, né? Deus encarnado entre os homens, ele é Deus, né? Essa é a nossa afirmação. Quando Pedro e Tiago e João tiveram a experiência no Monte da Transfiguração, em que eles se depararam com uma visão extraordinária de Moisés e Elias conversando com Jesus, Pedro, num êxtase, num sentimento de alegria que lhe invadiu a alma, chegou a dizer assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Pedro estava cometendo o gravíssimo erro de colocar Jesus paralelo, né, a esses homens. Quando Pedro estava falando aquilo, né, Deus, o Pai, enviou uma nuvem no céu e cobriu Jesus e aqueles homens, e de repente, quando aquela nuvem vai embora, a única coisa que eles viram foi Jesus. E Deus estava ensinando uma lição preciosa, dizendo: olha, nunca conceitue meu filho ao lado de outras personalidades qualquer, por mais grandiosas que elas tenham sido, por mais que elas tenham realizado coisas grandiosas, Jesus é singular, Jesus é extraordinário. Tudo que já foi dito a respeito dele, tudo que se possa dizer, todos os conceitos teológicos que se diga a respeito dele, está muito aquém daquilo que ele é, porque ele é maravilhoso. Foi essa a sua palavra através do profeta Isaías: seu nome é maravilhoso. Quando o pai de Sansão perguntou, me diga o seu nome, ele disse: para quê? Ele é maravilhoso. O que é uma coisa maravilhosa? Uma coisa que está para além da compreensão, da racionalidade, para além da explicação, da eloquência humana, para além de definições, de conceitos, ideias, imaginações. É maravilhoso. Não se pode, né, saber o seu nome, porque na verdade ele está dentro dessa categoria de coisa maravilhosa demais para nós. Mas aquilo que nós já sabemos dele é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque na verdade ele tem nos abençoado de uma forma tão especial. Jesus é o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois o judeu sabia pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentil foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo, né? Nós temos as profecias, os sinais que foram apontados, mas os judeus não tiveram a sensibilidade de perceber que a plenitude dos tempos havia chegado para ele. A plenitude dos tempos havia chegado para eles. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus estava no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez, né? A criação é algo realizado, né, através de Cristo. Ele é o próprio Verbo pelo qual tudo veio
a existir. Então estava no seio do Pai, mas não inativo, inoperante, né, contemplativo, mas ativo. Aliás, a Trindade inteira esteve envolvida na criação, como também está envolvida no processo da redenção. A gente sabe disso. O Pai é o grande projetista da salvação, o Filho é o executor, o Espírito Santo continua aplicando a salvação aos homens através de sua obra perfeita. Então a Trindade está empenhada, né, na obra de forma completa, na criação, na redenção da humanidade, né? Profetizado no Antigo Testamento, né? A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, no Gênesis ele é a semente da mulher, e em Malaquias o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significado tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então ele foi profetizado desde o Gênesis. Nós temos aqui a citação pelo menos de duas profecias, a do primeiro livro do Antigo Testamento e a do último livro. E entre eles está uma série de profecias, né, que fala de seu nascimento, de sua vida humana, de seu sofrimento, de sua ressurreição, de muitas coisas que ele realizaria no seu ministério, de muitas coisas que ele manifestaria, e tudo isso os profetas vaticinaram de uma forma muito precisa, né? De uma forma muito especial, e o Espírito Santo se encarregou de, quando for inspirar os apóstolos a escrever o Novo Testamento, de procurar identificar essas profecias e colocá-las ali no Novo Testamento, né, junto com as realizações de Jesus, como sinal do cumprimento delas, para que a gente pudesse entender claramente que aquela afirmação de Jesus é uma verdade maravilhosa, que as Escrituras testificam dele, que as Escrituras, elas estão registradas exatamente para falar sobre ele, né? Testificam de sua vida. E encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança. A humanidade de Jesus era completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado. O escritor aos Hebreus, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Jesus se submete à experiência de vida humana de uma forma plena. Sua mãe teve que esperar 9 meses para ele ser gerado e nascer. Ele foi gerado e nasceu, de parto natural, como diz as Escrituras, que Maria deu à luz a seu filho primogênito, deu à luz a seu filho primogênito, e em sua caminhada sobre a terra ele manifestou necessidades humanas, como fome, como sede, reações emotivas humanas, alegria, tristeza, irritação, muitas vezes com algum comportamento que ele teve que vivenciar nesta vida. Então nós temos em Jesus essas experiências humanas como um todo. Quando ele foi declarado Filho de Deus no Jordão, a voz, Deus o Pai disse: "Este é meu Filho amado em quem me comprazo", e dali é levado para o deserto para ser tentado, o diabo sugeriu que ele fosse um ser humano de uma vida espetacular,
sem que tivesse que se submeter a experiências de privações, sofrimentos e dificuldades, né? A primeira sugestão do inimigo é que ele não precisava viver as necessidades comuns dos mortais. Transforme pedra em pão se você está com fome, satisfaça-se, né? Quando nenhum ser humano tinha essa possibilidade, Jesus tinha. Ele podia, na verdade, fazer aquilo, mas absteve-se. E enquanto o diabo dizia, tu és filho de Deus, ele disse, eu sou filho do homem também, porque ele disse, nem só de pão vive o homem. E ele declara para o inimigo nesse instante que estava disposto a se submeter à experiência de vida humana com todas as suas dificuldades, estava disposto a se submeter às regras da vida humana, e não viver uma vida como o inimigo sugeria, isenta de necessidades e problemas. Não, ele se submete à experiência de vida humana com todas as suas lutas, aflições e dificuldades, né? Com todas as suas necessidades, né? O inimigo diz para ele, pula daqui, quando levou o pináculo do templo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, né? E ele disse, não preciso tentar ao Senhor, meu Deus, né? Não preciso tentar ao meu Pai, como está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele disse, eu não preciso que o meu Pai prove nada para mim. Tem alguns crentes que dizem que estão cheios de fé, reivindicando que Deus prove alguma coisa para eles, né? E Jesus nos ensinou a essa experiência de se submeter, né, às dificuldades da vida humana, com tudo que ela apresenta, com todo tipo de dificuldade que a vida pode apresentar. Então ele se encarnou, viveu entre os homens e viveu essa vida, né, de dificuldades que o homem pode viver. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? Por que na plenitude dos tempos? Porque o cenário todo estava preparado, havia assim uma expectativa em Israel, havia assim uma esperança florescendo em Israel quanto à chegada do Messias naqueles dias. Por isso que quando João Batista começou a anunciar, ele já logo perguntava se ele era o Cristo. Havia de fato essa grande expectativa por parte das pessoas, e não só isso, mas o mundo politicamente estava preparado para esse momento, né? Estava preparado para esse momento. A questão da difusão da cultura grega pelo mundo foi algo maravilhoso para o Evangelho, né? Foi algo maravilhoso para o Evangelho, né? Alexandre o Grande, né, em sua decisão de helenizar o mundo, não sabia que estava sendo apenas um instrumento de Deus para preparar o mundo para ter um idioma, né, onde o Evangelho pudesse ser pregado com toda facilidade, como aconteceu. Por isso que nós vemos aqui que Jesus, na verdade, foi enviado na plenitude dos tempos, um tempo preparado por Deus, né? Porque Deus é quem sabe, na verdade, a manifestação, né, do tempo próprio de Deus na história, né? No kairos de Deus, no cronos humano, né? E aqui tem o kairos de Deus penetrando o cronos humano para realizar aquilo que Deus, em sua presciência, né, pôde realizar na história. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus tem segundo a carne, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi, de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens, né? O mais perfeito dos homens. Nasceu da descendência de Israel, uma das grandes dádivas, né, da existência do povo de Israel foi ter, né, dado ao mundo o Messias, né? Jesus nasce da descendência de Abraão. Como Paulo diz, qual é a vantagem do judeu? Aí ele vai explicar que dentre as muitas vantagens quanto às revelações
da própria palavra, ele diz, né, dele descende Cristo segundo a carne, deles. Então, uma das coisas maravilhosas que Israel, né, providenciou, né, para a humanidade, né, foi dar-nos essa maravilhosa dádiva de que Jesus viesse dessa descendência, e uma descendência odiada, uma descendência perseguida, uma descendência que durante toda a sua história foi odiada pelo mundo, por conta do plano de Deus está montado deste povo, né, o povo de Israel. Nosso último ponto, nós estamos aqui tentando sintetizar o nosso assunto, porque na verdade, né, é muito complicado os irmãos passar muito tempo assistindo em casa, não é a mesma coisa de estar na igreja. Então estamos tentando resumir aqui em 1 hora toda a lição que a gente dá em 1h30 ou até mais. Amém? Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, ele era semelhante a nós, melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Deus, né, nos envia Jesus como a semente perfeita, né, uma nova semente para a humanidade. Assim como havia criado Adão no princípio, Deus planta na terra o seu filho como a semente, né, da segunda humanidade. Por isso que ele se compara a si mesmo com um trigo que cai na terra para gerar muitos outros iguais a ele. A humanidade de Jesus, Cristo, não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedra em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote, né, se submeteu. Meus amados, quando a gente temos poder, quer seja aquisitivo ou autoridade, a gente, né, sempre usa isso, né, querendo ou não, em benefício próprio, para nos beneficiar, né? Jesus sempre usou, né, seu poder e sua autoridade para beneficiar as demais pessoas. Uma coisa maravilhosa a respeito de Jesus é que nós, seres humanos, vivemos nessa terra para lutar por nossas conquistas, por nossos ideais, e tudo que conquistamos nós lutamos para preservar, para segurar. Nós queremos sempre estar numa escala ascendente, né? Ascendente. É assim a nossa experiência de vida. Jesus Cristo, né, estando no mais alto posto, né, porque a palavra diz que ele é Deus, ele segue este caminho inverso, né, o caminho descendente, né, condescendente a nós, porque subsistindo na forma de Deus, diz a Bíblia, ele se esvaziou a si mesmo. E é uma ironia maravilhosa de Deus para nós, a humanidade, nos ensinando uma lição, né, que é para a gente aprenda com ela, porque a queda é exatamente o homem fazendo o caminho, né, na busca de querer se tornar seu próprio Deus. Satanás diz: sereis como Deus, sereis como Deus. Então a queda é essa excedência do homem na busca de se tornar como Deus. E a redenção é possível porque Deus se tornou homem. É a descida, né? É a condescendência divina, né? É uma ironia de Deus para nós, a humanidade. A queda é o homem querendo ser Deus, a redenção é o homem, é Deus querendo e se tornando homem, né? Para que eu e você pudéssemos ter, né, a garantia da salvação, a garantia da redenção. Então a humanidade de Jesus é uma coisa maravilhosa, né? E a certeza de que nós temos diante de Deus o sumo sacerdote perfeito, inigualável, para interceder por nós, porque viveu e experimentou todos os nossos temores, nossas dificuldades, nossas dores, né? Como o profeta Isaías dizia, ele era homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Jesus é o último Adão, né? Isso mostra a forma definitiva do plano de salvação, né?
existiu o primeiro Adão, que nos arrastou, né, para este caos em que nós vivemos hoje, de sofrimento, de dor, de angústia nesse planeta. Nunca foi a vontade de Deus que o ser humano vivesse nesse estado de agonia, porque Paulo descreve a humanidade e toda a natureza no estado de agonia, de trabalho de parto, né? Um trabalho de parto terrível, esperando o dia da redenção para ser libertado disso. Eu não sei como as pessoas podem viver como se tudo que tivesse para viver fosse essa mera existência e esse intervalo entre a vida e a morte, porque na verdade nós estamos aqui vivendo um estado intermediário de agonia, né? Como o apóstolo Paulo diz, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu, porque enquanto estamos nesse corpo, estamos nesse processo de agonia, né? Estamos neste processo de agonia constante, né? Então nós temos aqui Jesus como o último Adão, né? O último Adão, o homem que veio fazer aquilo que Adão não conseguiu. E o que foi? Obedecer. Foi através da obediência de Cristo que nos tornamos justificados diante de Deus. Diz a palavra: Adão fracassou no jardim, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário, nas circunstâncias muito opostas. Jardim e deserto são situações opostas, né? Vida plena, com o rio da vida correndo no meio de um jardim, era a experiência de Adão. E Jesus venceu na dor da cruz, na morte mais horrível, horrorosa que existia. Ele triunfou no Calvário e no deserto, né? Adão numa experiência de vida perfeita, Cristo numa situação de sofrimento insuportável. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Olha, você observa uma coisa. A palavra diz assim: assim como trouxemos a imagem de Adão, traremos a imagem de Cristo em nós. Presta atenção o que é que Deus faz. Quando Deus vai fazer alguma coisa, sempre o que Ele faz depois é muito maior e melhor do que aquilo que Ele fez antes. Deus nunca está substituindo alguma coisa por uma coisa inferior, né? A nova aliança é superior à antiga. O sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício dos animais oferecidos na antiga aliança. O culto é superior, tudo é apresentado de forma superior. A experiência da humanidade restaurada em Cristo é uma experiência muito mais elevada e maravilhosa do que a experiência do primeiro homem. Porque assim como trouxemos a imagem do primeiro homem, traremos a imagem do segundo homem, Adão. A imagem do segundo homem, que é Cristo, né? Você imagina o que Deus planejou para você? Você imagina o modelo que Deus planejou para você? Cristo é o modelo. Você pode se olhar a si mesmo, se autoavaliar e perceber: puxa, por que estou tão distante dessa realidade? Por que ainda há tanto de mim mesmo em mim, né? Se considere como alguém que está no processo, né? Se considere como alguém que está num processo de transformação. E a palavra nos diz e nos garante claramente que o Deus que começou a boa obra, Ele vai concluir até o dia de Cristo, né? Então Deus está olhando para o modelo e olhando para você. Ele está moldando a sua vida, seguindo o modelo perfeito que é Cristo, o último Adão. E a palavra diz que todos seremos como Ele é. E essa é uma garantia maravilhosa. A perfeição espiritual, para nós encerrar, e moral de Cristo. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, né? Um modelo de perfeição. Pedro diz que na sua boca nunca se achou engano. Tiago diz que se a gente não pecar por outras práticas,
da língua nós não escapamos, né? Todos tropeçamos em palavras, e esse Jesus viveu entre os homens, e as Escrituras diz que na sua boca nunca se achou engano. Só para a gente entender a perfeição espiritual e moral de Cristo, né? Um ser humano que viveu numa terra corrompida pelo pecado, tendo que viver num ambiente de maldade, de mentira, de ódio, né? E não ter reações explosivas, reações impulsivas, ao ponto de que alguma palavra que saia da sua boca, como muitas vezes acontece conosco, se tornasse um pecado, e ele se tornasse incapaz, né, de preservar essa pureza moral. Ele é perfeito, sua perfeição espiritual e moral nos garante a vitória. Ele venceu por nós, né? Ele venceu por nós. Adão falhou na sua obediência, Cristo obedeceu por nós, obedeceu todas as coisas. Não há uma só exigência de Deus que Cristo não tenha cumprido, e dentro dessa exigência é que nós somos aperfeiçoados. Na obediência de Cristo nós somos justificados diante de Deus, e a palavra diz que Deus está satisfeito, né, com a obra de seu Filho. Há uma satisfação. Por isso que quando estudamos a doutrina da salvação, existe algo que a gente chama de redimir, que a gente chama de expiação, né? Expiação, que é a oferta que aplaca a ira, ou presente que acalma, né, alguém que estava profundamente indignado, irritado. Então Jesus se fez essa oferta de expiação por nós, ou de aplacamento da ira. O castigo que era para nós, ele suportou. E hoje nós podemos ser amados por Deus em Cristo Jesus, porque na verdade ele foi a oferta perfeita por nós. Amém? Deixa eu ler a nossa conclusão para nós encerrarmos. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homem e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o Senhor, amados, nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Meus amados, muito obrigado pela participação dos irmãos, né? À noite nós retornaremos aqui para estar com os irmãos mais uma vez. Estaremos transmitindo um momento de adoração, de palavra, de encorajamento para os irmãos, e convido a todos os irmãos a participarem. E eu quero pedir aos irmãos que divulguem, né? Eu sei que os irmãos não podem estar aqui, mas é o nosso momento de culto, e a gente não pode negligenciar o nosso momento de culto, substituindo por outras atividades que não vai construir, na verdade, em nós, né, essa graça, né, especial de servirmos ao Senhor com alegria. Então, Deus abençoe os irmãos, e que tenhamos um dia em paz, e que o lado dos irmãos seja uma bênção. Nós estaremos aqui às 19 horas, viu? Às 19 horas, 7 horas da noite, não às 6, viu? Não às 18 horas. O nosso culto presencial acontecia às 18 horas. Contudo, o nosso culto transmitido de forma online, né, vai acontecer às 19 horas da noite. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este momento. Pai, nós te agradecemos por este momento em que estamos com os teus filhos, Senhor, transmitindo, ó Deus querido, esta escola, este ensino, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial a todos os teus santos. Que a graça do Senhor seja, Senhor Deus, na vida dos teus filhos, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, possa dar iluminação, entendimento espiritual. Deus, muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. A paz, Senhor, e um abraço a todos os irmãos. Até mais tarde, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhar agora. Certo? Teste? É? Daqui. Essa aqui tá